Olá Rita, bem-vinda à festa em linha dos livros desalinhados. Esta é mais uma das conversas com autores que a festa promove, e é uma alegria estar aqui à distância de muitos quilómetros, bastantes quilómetros. Ah, a Rita está na Malásia neste momento, estamos com umas horas de distância também, bastantes. Mas unidas em torno de um objeto comum, que é um romance maravilhoso que acaba de ser editado pela Página a Página, o primeiro da Rita Cruz, que se chama No País do Silêncio. O País do Silêncio é um livro estreia, é um livro estreia para nós, é um livro estreia para a Rita. É em torno dele que vamos conduzir esta conversa. E gostaria muito, para começar, de perguntar, Rita, esta primeira obra, como é que surge, qual é a ideia do livro, como é que ela aparece e de que maneira é que lhe dás corpo? Estamos a falar de um romance com mais de 400 páginas, tem um volume, considerável e sem dúvida nenhuma, o peso narrativo que ele encerra é de uma importância que marca uma primeira obra cheia de fogo. Como é que surge No País do Silêncio, no panorama da ficção portuguesa? Obrigado pela apresentação, Sónia. Obrigado também à Página a Página por ter apostado na obra e apostado num novo autor português, o que eu sei que não é fácil. A ideia da obra, bom, primeiro houve a ideia de escrever um livro, não é? E depois o que escrever lá dentro. A ideia de escrever um livro surgiu porque escrever um livro é uma grande coisa, não é? Eu nunca achei que fosse capaz de o fazer. Mas em 2018, creio, resolvi que esse ano, quando fosse a Portugal no Natal, ia oferecer aos amigos e à família uma coisa feita por mim. Não tenho jeito para mais nada. Não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar, não sei desenhar, e a única coisa que sempre soube fazer foi escrever. Resolvi, vou escrever uma historiazinha para dar no Natal à família, porque não? E daí surgiu a ideia de escrever. E acabou por não ser uma historiazinha. A ideia do que está dentro do livro, eu acho que quando comecei a escrever, naturalmente fui buscar aquilo que estava cá dentro. Não é? E aquilo que está cá dentro já há muito tempo e que é extremamente atual hoje em dia, é esta noção perigosa de como nós esquecemos a nossa história. Como o ser humano passa por cima de tudo que supostamente se poderia ter aprendido e repete os mesmos erros constantemente. E a única coisa que podemos fazer é tentar lembrar, é tentar que a história continue a estar presente. Há alguns anos atrás, quando eu voltei à universidade e fui estudar fisioterapia, tinha na altura eu 30 anos e os meus coleguinhas tinham uns 17 e 18 anos. E um dia, numa mesa de café, já não sei a propósito, não sei como é que a discussão começou, mas viemos falar de liberdade e de segurança. E os meus colegas diziam que a segurança é muito mais importante que a liberdade, que eu abdicaria de alguma liberdade para ter mais segurança. Isto porque creio que se falava de um assalto a um carro da velha. Assim. Claro que eu fui defender o contrário, mas aquilo ficou cá dentro, não é? Como é que tu dizes isso? E eu acho que a razão por que tu dizes isso é porque tu nunca tiveste a experiência de não teres liberdade. Tens a experiência de não ter segurança, todos nós já passamos por ela. Agora, a experiência de não ter liberdade pode-se descartar como uma coisa mais pequenina porque nunca
se experimentou. Pronto, e acho que isto ficou aqui cá dentro e há muitos anos que ando a remoer um bocadinho nisto. De maneira que quando me sentei a escrever uma história para a família, o tema que se foi desenvolvendo, não é? Que foi, os personagens foram ganhando vida e foram contando histórias que eu não tinha no início pensado, mas o tema que lá está, e esteve desde o início, porque o título No País do Silêncio começou muito cedo, estava lá esta ideia de não podemos esquecer para continuar a fazer os mesmos erros. Uhum. E já agora, a outra ideia que me ficou também, e que motivou um bocadinho esta escrita, eu não sei como é que é hoje em dia o ensino da história nos liceus, mas quando eu estudei História, portanto isto já há bastantes anos atrás, na altura em que havia só 3 disciplinas no 12º ano, e uma dessas disciplinas era a disciplina de História. Uhum. E eu passei o 12º ano a estudar os séculos na Europa. Século XVI. Isto quando, no ano anterior, o 11º ano, a história recente de Portugal, num livro de 200 páginas, ocupava as últimas 6 páginas do livro. Não é? E nunca se chegava ao final do livro. Não é? Portanto, a ditadura, o Estado Novo, o 25 de Abril, nem sequer eram falados. Portanto, eu acho que há muita ignorância no público em geral. Eu não sei se melhorou o ensino da história, se debatem mais estes temas, mas eu acho que, no geral, vejo ainda muita ignorância em relação à nossa história recente. E pronto, acho que isto esteve presente no início, na concepção do livro. Sim. O livro constrói-se em torno da ideia do silêncio. É um livro que, o seu título, No País do Silêncio, ele constrói-se em torno de vários tipos de silêncio, na realidade. Esta metáfora do silêncio, que em determinados momentos é mais evidente do que noutros, ela acaba por ser um espelho de uma enorme violência. A este silêncio existe sempre um correspondente, é quase um binómio. O silêncio e a violência e o sofrimento. Queres falar um bocadinho sobre esse silêncio ficcionado e sobre essa violência silenciosa que consegues construir na narrativa em torno das tuas personagens? Temos personagens masculinas, temos muitas mulheres, temos mulheres maravilhosas neste romance. Gostava de te perguntar sobre esta ideia de silêncio, o que é que tu tens para nos revelar? É engraçado que me perguntes isso, porque eu acho que cada leitor tem uma percepção diferente do livro. E eu às vezes ouço coisas que não estão lá conscientemente, não é? Uma pessoa que leu o livro e que me falou muito do perdão, como para ela o que ficou da leitura do livro, além do óbvio, não é? Foi o perdão, o dar, quando se concede, quando não se concede, e as consequências de se conceder ou de não se conceder. E em relação aos silêncios, eu não sei se conscientemente a tua interpretação será aquilo que eu conscientemente lá pus. Mas há muitos silêncios. Não sei se consigo falar bem no binómio entre o silêncio e a violência, mas consigo-te falar dos vários silêncios que lá estão. Não é? É o silêncio óbvio de não se poder falar, não é? E as consequências de se falar. E eu, no início do livro, tenho um pequeno excerto que roubei a um livro pequenino de um senhor que estuda o ruído e os efeitos do ruído no ser humano. Ele tem esta frase que eu acho extraordinária, que é: não adianta ter a capacidade de produzir som, só quem tem a capacidade de silenciar os outros pode aspirar ao reconhecimento. Ou seja, não é fazer barulho, é eu ter a capacidade que tu te cales. Não é?
E esta é uma violência, que é uma violência política, mas pode ser uma violência em casa. É, lá está, se calhar está aqui a violência, o silêncio e a violência, cá está o binómio. Mas sim, pronto, há esse silêncio que é o principal silêncio, o maior que, no fundo, que desenvolve a história. Mas depois há outro silêncio, há o silêncio entre marido e mulher, ninguém mete a colher, ou entre pai e filho, ninguém mete a colher. Eu não vou falar sobre aquilo que se passa ao meu lado. Há o silêncio que o meu companheiro, que é australiano, diz o silêncio das coisas importantes. À mesa não se fala de coisas importantes, à mesa não se fala de política, não se fala de nada e tornar a digestão um bocadinho mais complicado. Não é? Há esse silêncio perpétuo, e esse silêncio está no livro, na família Almeida Simões, na Sílvia, que quer falar, quer perceber do país, mas na casa dela não se fala. E sim, ou seja, nós somos este senhor que escreveu este pequeno livro sobre o ruído, e acho que se intitula A Paisagem Sonora de Portugal. E ele dizia, nós somos uma sociedade muito ruidosa, há muito ruído sempre, as pessoas falam umas em cima das outras, as nossas aldeias são ruidosas, temos os sinos, temos tudo, e somos ruidosos à mesa, não é? Ninguém fala-se antes da outra pessoa acabar. Na Escandinávia, pelo menos acho eu, há uns segundos de intervalo entre quem acaba de falar até a outra pessoa começar a falar. Aqui não, ainda não acabaste e já saltamos por cima. Portanto, somos muito cuidadosos, mas depois nas coisas importantes calamos, há silêncio. Não é? Pronto, e acho que esses são os silêncios que eu vejo, que eu depois, ou seja, que não foram necessariamente pensados, mas que estão lá, que estão trabalhados. O silêncio está ali em vários aspectos. Não é apenas o silêncio do isolamento da prisão, que esse é um silêncio evidente, é aquele silêncio que é interrompido pelas pancadas na parede, através das quais aqueles homens conseguem comunicar. Aí fala-se do silêncio abertamente, a palavra silêncio aparece explícita, e a quebra desse silêncio, a importância da palavra, a importância de conhecer o alfabeto, há uma importância da leitura também muito grande, do conhecimento, da alfabetização, que é muito marcada na narrativa, não é? Em vários momentos, inclusivamente nesse, em que temos dois prisioneiros a comunicar através de uma parede com pequenos toques, para além dos episódios passados na escola, numa aldeia perdida na beira. Há várias situações ao longo do romance que dão uma particular atenção à palavra, à importância de aprender a palavra como forma de liberdade, não é verdade? Sim. Que era uma coisa que eu menciono, não é? Que o Partido Comunista, tanto quanto eu entendo, o defendia muito, não é? Há que saber ler, há que saber escrever, porque uma sociedade ignorante é uma sociedade mais facilmente manipulável. Exatamente. Pronto, e como é que se passa a informação se as pessoas não sabem ler? É. O processo de alfabetização aparece de uma forma muito subtil em vários momentos, a importância da educação e da consciência. Relativamente, falaste no Partido Comunista Português e eu gostaria de fazer uma ponte entre, sobretudo, um aspecto do livro que tem a ver com a repressão política. Nós estamos a comemorar o centenário do partido, publicámos os 100 anos de luta ao serviço do povo e da pátria, pela democracia e o socialismo. É um livro que reúne efetivamente vários momentos e vários aspectos dessa luta, e há efetivamente
uma atenção àquilo que foi a resistência política, que é claramente personificada no País do Silêncio por várias personagens. Há várias personagens que efetivamente são resistentes em diferentes frentes, e muitas delas passam pela repressão da polícia política, e existem sequelas grandes naquelas personagens para a vida toda. Outras não sobrevivem para contar a história. Esta ideia da repressão e a importância de falar daquilo que foi a prisão, a tortura, a perseguição política e a forma como as vidas foram completamente destruídas durante o período do fascismo, para neutralizar a resistência e a busca da liberdade, era um objetivo central do romance. Quando tu começaste a escrever, ele foi-se desenvolvendo ao longo do percurso da construção da narrativa? Não, era desde o início, lá está, porque eu acho que é preciso compreender o que é perder a liberdade, não é? Para não se dizer eu abdico de alguma liberdade para ter mais segurança, não é? Ou seja, esteve lá sempre desde o início. E é preciso perceber, não é? O que é que acontece quando, para a liberdade ser efetivamente limitada, é preciso recorrer a determinados meios. E pronto, podemos achar que isto é passado e que estamos livres de determinadas coisas, mas nunca estamos. Não é? Ou seja, o livro que está a ser editado agora, que faz um apanhado de tudo o que foram esses 100 anos de luta e que, pronto, o capítulo sobre a repressão eu li, eu acho que no fundo falamos sobre a mesma coisa, não é? Com o mesmo objetivo. Tentamos manter viva essa memória para que não se digam coisas tontas, para que se saiba exatamente de que é que estamos a falar, porque haja um registro histórico de como as coisas são, dos factos, das verdades que houve. No meu caso, como escritora de ficção, e no caso do País do Silêncio, não é tanto um registro que fica, não é? Mas o meu objetivo é fazer aquilo que a literatura consegue fazer, que é dar uma experiência. Ou seja, não é apenas dar um registro e os factos, que é importante saber-se, não é? Mas é tentar dar a experiência, porque é uma das coisas da literatura, não é? A gente entra dentro do livro, entra dentro da história, entra dentro dos personagens, entra na cabeça dos personagens e pensa, mesmo inconscientemente, se fosse eu, o que é que eu faria? Se eu estivesse aqui, o que é que eu faria? E eu estou lá, não é? Eu estou naquele contexto. E o objetivo era esse, era estar nesse contexto, voltar atrás no tempo, estar na altura do Estado Novo e perceber, farripinhas, o que era viver nessa altura e o que é efetivamente não ter liberdade e estar sujeito à repressão caso se combata essas limitações. São vidas humanas que tu consegues construir em torno de testemunhos históricos ficcionados, não é? No fundo, a história do Eduardo podia ser a história de um resistente real, é uma personagem, é ficção, mas é efetivamente uma personagem que ganha uma dimensão humana muito grande no seu dilema. Deixa-me dizer que há bocadinhos de gente real em todos estes personagens, porque fiz imensa pesquisa para escrever este livro, porque eu tinha de ser verdadeira ao tema e verdadeira à época.
E eu sou uma filha da Revolução, eu nasci em 1975, portanto eu nunca estive lá, Uhum. nunca soube, não sei. Não é? E então tive de ir buscar imenso, eu fui buscar memórias, fui buscar entrevistas, ou seja, há bocadinhos de gente real em todos aqueles personagens. É aquela vida, é uma vida recolhida também. Onde é que fizeste essa busca? Quais foram as fontes onde tu foste beber essa. Porque acredito que todos nós temos histórias de família, todos nós temos histórias próximas de alguma maneira, e eu sei que tu és da Guarda, e o facto de uma grande parte daquele romance se situar no interior, fez pensar se havia histórias da terra que te tenham ficado, e que possam ter inspirado alguns dos episódios que nós temos a felicidade de ler agora. É muito pouco, o livro é muito pouco biográfico de propósito, eu não quis estar lá, quando digo que há bocadinhos de pessoas reais, a maior parte são pessoas que eu não conheço, não é? São pessoas sobre quem eu li. Mas isto não foi de propósito. A história levou-me, a dada altura, não é? À crise académica de 1962. E o meu tio era, na altura, presidente da Associação de Estudantes de Coimbra. A história levou-me lá, não foi de propósito, mas levou-me lá. Mas então eu tinha alguém, não é? A quem podia, tio, veja lá, se estou aqui a dizer umas grandes baboseiras, dê-me aqui um bocadinho de apoio, não é? E ele corrigiu-me efetivamente algumas coisas. Sim. Esse apoio também, não é? De quem viveu os acontecimentos e pode. Porque é uma história muito recente. Sim, também tenho duas tias que foram professoras, não é? Professoras em pequenas aldeias pelo país, portanto também tinham a experiência delas. O meu pai também me falava muito, não é? Porque também acompanhou uma das irmãs que era professora para uma dessas aldeias, portanto também me corrigiu algumas coisas que eu por lá dizia. Mas maioritariamente porque eu estou na Malásia, não é? Eu vou a Portugal uma vez por ano. Portanto, a pesquisa teve de ser coisas que eu podia trazer para cá. Não é? Pronto, e foram livros, foram arquivos de jornais, arquivos RTP, dissertações que são disponíveis online, ou seja, fiz imensa pesquisa por aí, mais do que, pronto, entrevistas. As entrevistas eu não as fazia pessoalmente, mas ia às entrevistas que foram feitas por outras pessoas e há imensa coisa escrita, ou seja, o problema não é não haver suficiente escrito, não é? O problema é, como dizia alguém, o que se faz com a informação que se tem. Não sabe, mas esquece. Exatamente. E é absolutamente impressionante o conjunto de situações que o romance consegue assinalar, inclusivamente o trauma de guerra. O trauma de guerra também é um tema, e todas as consequências que esse trauma de guerra traz, diretas e indiretas, é que a guerra moldou um país, num país mergulhado em silêncio, um país que a dada altura parece que é povoado apenas por mulheres, não é? A mulher é uma figura muito central neste romance, muito central. A condição da mulher que normalmente não é a mais explorada no período, porque não é um papel heroico, é um papel silencioso. Queres falar um bocadinho das tuas mulheres? Sim. Vou falar no geral, não é? Na ideia de a mulher estar tão presente
sendo que não são heróis. Eu acho que o livro não tem heróis. Quer dizer, tem, nos personagens principais não tem heróis. Tem um bocadinho de personagens um bocadinho mais secundários. Mas os personagens principais são personagens cheios de defeitos, com fraquezas, um bocadinho propositadamente, não é? Porque se eu quero que o leitor lá esteja, mais facilmente o leitor lá está se identificar com gente normal que tenta levar uma vida normal no momento em que é difícil fazê-lo. Não é? A mulher estar ali tão presente. Eu, em vez de falar do meu livro, agora falo de outro livro. Eu acabei de ler um livro agora que faz um trabalho excelente de trazer a mulher para o papel principal. Porque ao longo da história, a mulher não teve um papel muito principal, não é? Foi sempre relegada, e continua a ser um bocadinho, não é? Relegada um bocadinho para o papel de mãe, pronto, e a mãe, e trata da casa, e trata do marido, e o marido tem a sua posição na sociedade. E esta senhora escreveu uma história de ficção sobre o Shakespeare, que não é sobre o Shakespeare, mas é sobre a esposa do Shakespeare, que é uma senhora sem educação, que não sabe ler nem escrever, que fica entregue aos filhos enquanto o Shakespeare vai para a Inglaterra seguir a sua carreira. E eu achei aquilo fascinante, porque a personagem principal é aquela que supostamente na história, supostamente não, que na história morreu, não é? Todos sabemos quem é o Shakespeare, e esta senhora que escreveu a história teve esta coragem de expor um senhor que tem capacidades de escrita, mas que como homem é cheio de fraquezas, e uma mulher que não fica para a história, mas que é ela que aguenta a família, que aguenta tudo de pé quando o filho deles falece. Pronto, eu acho que para mim, eu quando comecei a escrever a história não tinha isto presente, mas foi ficando, à medida que escrevia, esta noção cada vez mais presente que a mulher nunca está na história. A mulher está sempre num papel secundário. Quando as opções que lhe são dadas são tremendas, não é? São tremendas. Uma mulher optar por uma vida de luta ou não, tendo a maternidade ali pelo meio, eu engravido, não engravido, pronto, se calhar abdico de ser mãe, ou tenho filhos e tendo filhos, o que é que eu faço, não é? Levo-os comigo, ou seja, são opções difíceis que não são exploradas, não sei se é porque, não sei, há muitas mulheres escritoras, portanto, supostamente nós estamos lá, não sei, acho que é propositado. Eu quero trazer, e estou a escrever um segundo romance, e num segundo romance vou trazê-las ainda mais um bocadinho ao de cima. Exatamente, é a construção, porque não, as mulheres também são todas diferentes no romance, e todas elas acabam por estava a pensar estou a pensar na Madalena. Madalena é a mulher que num período em que uma mulher médica é quase uma aberração, como dizia o irmão, não sabia estar no seu lugar. Ela contraria e tenta efetivamente afirmar a sua vontade, e essa é uma mulher cheia de vontade, cheia de sonhos, e é muito completamente diferentes das opções tomadas pela Sílvia. exatamente. E são opções certas, são opções erradas. O que temos nós para dizer, não é? São as opções que aquelas pessoas tomaram. Mas isto problematiza bastante o papel da mulher dentro da obra, porque não a reduz apenas à condição da mulher que toma as decisões de acordo com as condições do regime. Há também a mulher que luta, que combate e que diz não, e que existem de facto muitas mulheres, há um mosaico de mulheres muito, muito interessante.
e que nos permite pensar também a condição da mulher hoje, que hoje acho que continuamos a fazer um mosaico muito, muito, muito interessante e acabamos por travar muitas lutas diariamente para afirmar o nosso papel, simplesmente porque somos mulheres. Não é? É uma condição, é uma condição. Olha, Rita, só posso dizer que será um prazer receber-te na tua próxima visita a Portugal. Espero que coincida com um momento em que possamos fazer uma conversa ao vivo e em direto sobre este romance, com leituras. E desejo-te uma continuação de uma carreira que se avizinha brilhante para todos nós. E até breve. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, eu, Sónia, pelo convite.